Coragem, sou eu, não tenhais medo. Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Por que Jesus, após a multiplicação dos pães, ordenou aos discípulos que entrassem na barca e seguissem à sua frente para Betsaida? O evangelista Marcos não explica isso. No entanto, o Evangelho de São João nos deixa essa situação mais clara. Segundo a esperança que as pessoas tinham naquela época, o Messias seria um novo Davi, um novo Moisés. Por isso, após a multiplicação dos pães, relembrando a alimentação do povo com o maná no deserto, o povo concluiu que Jesus deveria ser o Messias esperado, anunciado por Moisés, e queriam torná-lo rei. Nós podemos verificar isso em Deuteronômio 18, versículos de 15 a 18, e em João, capítulo 6, versículos de 14 a 15. Essa decisão tomada pelo povo foi uma tentação, tanto para Jesus como para os discípulos. Por isso, Jesus obrigou os discípulos a pegar o barco e partir. Ele queria evitar o risco de que eles fossem contaminados pela ideologia do poder. O próprio Jesus enfrentou essa tentação por meio da oração. Marcos descreve os eventos que ouvimos no Evangelho de hoje com grande arte. De um lado, Jesus sobe ao monte para orar. Do outro lado, os discípulos vão em direção ao mar e entram no barco. Parece quase um quadro simbólico que prenuncia o futuro. É como se Jesus subisse ao céu, deixando os discípulos sozinhos, no meio das contradições da vida, no frágil barco da comunidade. Em alto mar, todos juntos no bote, tentam avançar remando, mas o vento é forte e contrário. Os discípulos encontram-se cansados. Eles estavam cansados de remar. Jesus parece-nos ausente. No entanto, ele estava presente, observando-os de longe. Quando Jesus vai na direção deles, caminhando sobre o mar, eles não o reconhecem, à semelhança dos discípulos a caminho de Emaús após a sua ressurreição. Na época de Marcos, meus irmãos e irmãs, por volta do ano 70, o pequeno barco das comunidades teve que enfrentar o vento contrário por parte de alguns judeus convertidos que desejavam reduzir o mistério de Jesus às profecias e figuras do Antigo Testamento, assim como alguns pagãos convertidos que pensaram ser possível haver uma certa aliança entre a fé em Jesus e o império. Marcos, em seu evangelho, tenta ajudar os cristãos a respeitar o mistério de Jesus e a não querer reduzi-lo aos seus próprios desejos e ideais pessoais. Voltando à cena dos discípulos em alto mar, sendo açoitados pelo vento forte, nós percebemos que eles, tomados pelo medo, pensando que Jesus é um fantasma, colocam-se a gritar. Jesus se aproxima deles e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Aqui, uma vez mais, para quem conhece a história do Antigo Testamento, esse fato nos faz lembrar de algumas passagens muito importantes. Lembremos-nos de que o povo, protegido por Deus, cruzou o Mar Vermelho sem medo.
Lembremos-nos de que Deus, chamando Moisés, declarou seu nome várias vezes, dizendo: Eu sou aquele que sou. Lembremos também de Isaías, que narra o retorno do exílio como um novo êxodo, onde Deus aparece repetindo inúmeras vezes: Eu sou aquele que sou. Essa forma de recordar o Antigo Testamento, de usar a Bíblia, ajudou as comunidades a reconhecerem a presença de Deus em Jesus e nos fatos da sua vida. Precisamos nos lembrar com frequência dessas palavras de Jesus, convidando-nos a não termos medo. O interessante é que, apesar do vento ter parado quando Jesus entrou no barco, o medo dos discípulos não diminuíra, mas ao contrário, aumentara. Marcos, o evangelista, critica os discípulos por agirem assim e diz: eles não entenderam o que significava o milagre dos pães e suas mentes estavam fechadas. A afirmação de que suas mentes estavam fechadas nos lembra o coração do faraó que se endureceu e do povo no deserto, que não quis ouvir Moisés e pensou apenas no retorno ao Egito, onde havia bastante pão e carne para satisfazê-los. Rezemos. Senhor, ajude-nos a termos sempre presente a sua palavra, que nos convida a não termos medo. Ajude-nos a sermos corajosos quando o vento contrário açoitar o barco de nossas vidas. Faça-nos fiéis ao Senhor e à missão a nós confiada. Reze comigo, meu irmão, minha irmã. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades. E atrás de mim, com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia. A bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.